Olá pessoal, dando continuidade ao nosso quadro Discutindo o Enem, nós vamos para a segunda rodada de resolução de questões. Hoje iremos discutir a questão 138 e a questão 139 do Enem. Bem, o enunciado da questão 138 é este. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então, como vocês podem ver, esse gráfico aqui mostra exatamente as vendas, unidades vendidas nesses 5 meses. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa, vendeu 700 em 2011. E que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Informação importante. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que, se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, que, mantida a tendência, isso aconteceria já em, e aí aqui estão as alternativas, janeiro, fevereiro, março, abril ou maio. Então, vamos aqui dar prosseguimento, né? A gente tem aqui o quadro, a primeira coisa que nós devemos fazer é exatamente saber quantas unidades foram vendidas em dezembro, né? E após isso, identificar qual é a taxa de variação, né, dessas vendas. Bem, as vendas em dezembro, como o enunciado falou, são obtidas, né, a quantidade de vendas é obtida pela média aritmética das vendas dos 5 meses. Então, julho vendeu 700, agosto e setembro 2.500, outubro 2.800 e novembro 2.700. Então, como são 5 meses, nós vamos fazer a soma dos 5 valores, dividir por 5, e nós temos que em dezembro o valor foi de 2.240 unidades vendidas, né? A quantidade de peças vendidas. Bem, diante disso, qual é a taxa de variação? É exatamente o que foi vendido em dezembro menos o que foi vendido em novembro, né? E aí nós temos uma taxa de variação de menos 460. E aqui eu quero colocar um parêntese. Por quê? Existem pelo menos 2 formas de se resolver essa questão. Eu vou resolver as duas e vocês escolhem exatamente a que é melhor para vocês abordarem esse problema, tá certo? Então, se mantiver, né, a primeira forma de se resolver é assim, se mantiver essa redução de 460, então no mês 1 de 2011, de janeiro, nós vamos pegar 2.240 menos 460, por que 2.240? Porque foi o que foi vendido em dezembro. Então, esse resultado dá 1.780, que ainda é maior do que 700, então não foi janeiro. Em fevereiro, nós vamos pegar o valor de janeiro menos 460, dá 1.320, ainda maior que 700. Se for em março, nós vamos pegar e subtrair de 1.320, quanto? 460 dá quanto? 860, e ainda não foi em março. Em abril, né, nós vamos ter 860 menos 460 dá 400, e 400 é menor que 700. Portanto, o mês em que as vendas iriam ficar menores do que 700 é o mês de abril. Ah, professor, mas de outra forma, sim, se nós considerarmos esse um problema ou de função afim, ou de função afim ou de PA, né? Então, o que acontece? Você imagina aqui que eu tenho, e no mês 0, que é o valor inicial, 2.240, que é o que eu tenho em dezembro, e que a taxa de variação é menos 460x. Então, o valor de venda, esse intervalo a partir de dezembro, é uma função decrescente, em que o coeficiente linear é 2.240 e o angular menos 460. Bem, o que a questão nos pede é exatamente saber qual é o valor de x e esse valor aqui, esse resultado, seja menor que 700. Se nós resolvermos, né,
essa inequação, nós vamos chegar que x tem que ser maior do que 3,34. Ou seja, qual é o número natural ligeiramente maior do que 3,34? Exatamente, é o número 4, resposta em abril. E aí nós temos a questão 139, que é uma questão de perspectiva interessante, questão de geometria. Diz assim, um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, o PIN, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostra a figura. É mostrada, conforme mostra na figura. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo, todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. Então, a sombra projetada o que é que eu quero chamar a atenção? Como é uma questão de perspectiva, esse formato de olhar, imaginarmos que tem aqui uma lâmpada e de olharmos de cima para baixo, nós vamos compreender que existe essa perspectiva, olhando de cima. Então, as alternativas são essas, e lembrando que o que mais se aproxima dessa resposta pela perspectiva, então se a gente imaginasse que tivesse essa projeção, e aí o que mais se aproximaria é a letra E. Bem, gente, então por hoje a gente encerra. Eu espero que vocês tenham gostado das 2 questões respondidas. Um abraço e até a próxima.